Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Mais uma vez, estamos aqui para dar sequência à nossa aula sobre introdução ao Novo Testamento. Vamos, então, nesse momento, continuar com a nossa aula, vendo um pouquinho sobre a estrutura do Novo Testamento, né? A constituição, podemos chamar de a introdução, a constituição estrutural do que é o Novo Testamento. Então, convido-os mais uma vez a acompanhar com o seu material, a ouvir atentamente, para que possamos aprender, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, enfim, sermos bem preparados para para exercer o ministério que Deus nos confiou. O que é a teologia do Novo Testamento? A teologia do Novo Testamento é o estudo do desenvolvimento progressivo da revelação bíblica do propósito redentor de Deus, conforme ele revelou através das Escrituras, por intermédio de vários escritores. Isso constitui-se de forma sintetizada o que chamamos de teologia do Novo Testamento. O Antigo Testamento encerra em Malaquias, segue-se 400 anos chamado de silêncio profético, período interbíblico, período intertestamentário, da qual desenvolve-se, levantam-se nações, impérios são levantados, impérios caem durante esse período, cumprindo os propósitos divinos da qual ele mesmo havia revelado. Enfim, estamos agora no Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento, eles formam o que nós chamamos de revelação de Deus. Você tem até aqui o Antigo Testamento e precisa agora haver o Novo Testamento. Esse Novo Testamento, nós chamamos de Novo Testamento, forma as Escrituras. Tudo é Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo, eles formam o que chamamos de palavra de Deus, de Escritura, de palavra santa, Escritura sagrada. E, nessa sequência, vamos ver um pouquinho dessa estrutura desse Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, ao contrário do Antigo, né, que é escrito totalmente em hebraico, com algumas partes em aramaico, mas a predominância é o hebraico. Já o Novo Testamento, que se divide em biografia, história, doutrina, profecia, revelação, ele está registrado na língua original grega. Então, nós temos o que é chamado de biografia. Na verdade, não é bem uma biografia, porque a finalidade não é escrever sobre a vida de Jesus, simplesmente. É narrar os fatos, acontecimentos, de tudo que ocorreram, conforme os autores foram registrando e a partir, né, dos fatos já ocorridos. Mas não chega a ser uma biografia de Jesus, porém, retrata a vida de Jesus, seu feito e cumprimento profético, da qual é mostrado nos autores sacros, dizendo sempre a se cumprir a Escritura, conforme a Escritura. Então, é um cumprimento daquilo que o Senhor já havia falado. E 3 evangelhos são chamados sinópticos. O que quer dizer sinópticos? Sinópticos quer dizer parecido, semelhante, que é Marcos, Mateus e Lucas. Agora, já João tem um evangelho diferenciado. História. História é o livro de Atos dos Apóstolos, também chamado, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Só que é bom lembrar que não é somente história o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, além de história, também tem doutrina fundamental acerca do Espírito Santo. No livro de Atos, nós aprendemos ali e podemos ver constantemente o mover do Espírito Santo. E esse mover do Espírito Santo mostra-nos uma teologia lucana de uma forma diferenciada até de Paulo, de apresentar o Espírito Santo e de mostrar o significado de ser cheio do Espírito Santo, o que é chamado, por Royston Tade, como teologia lucana. Então, há uma teologia lucana, há um tratamento dado ao Espírito Santo diferente da perspectiva paulina. Não que eles se contradizem, não é isso de maneira nenhuma. Simplesmente são perspectivas diferentes para expor
acerca do Espírito Santo. Nós temos um livro chamado, uma seção, melhor dizendo, uma divisão chamada Doutrina. Então, veja bem, biografia, né, dos evangelhos ou narrativas bíblicas dos evangelhos, história, que consideramos Atos, né, uma história que tem história e teologia, e doutrina, que é um total de 21 livros, que vai de Romanos até Judas, até a Epístola de Judas, que estão divididas em epístolas gerais ou universais, epístola que envolve, né, Tiago, Pedro, João e Judas, e epístolas paulinas, que está envolvendo Tessalonicenses, 1ª e 2ª, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, 1ª e 2ª Timóteo. Vale lembrar, quando falamos de epístola paulina, ainda tem também a questão das divisões dessa epístola, como tem epístola das prisões, por exemplo, epístolas que Paulo escreveu quando estava preso, e assim por diante. E dentro dessa questão dessas epístolas paulinas, existem também 1ª e 2ª Coríntios, embora esteja faltando aí na sua projeção, 1ª e 2ª Coríntios também se encontra inserido nas epístolas paulinas. Agora, por que e revelação, que é o Apocalipse, né? Apocalipse de João é o único livro na Bíblia que é totalmente revelado pelo Senhor, diretamente revelado pelo Senhor. A pergunta que se faz é: por que levou tanto tempo para que os escritores neotestamentários escrevessem acerca de Jesus ou escrevessem acerca das doutrinas fundamentais da fé cristã? A resposta é simples. Primeiro, já naqueles dias, eles já esperavam Jesus voltar. Então, não havia interesse, intenção de escrever nada e nem a pretensão de escrever algo que pudesse ser considerado canônico. Eles esperavam Jesus para aqueles dias. E se Jesus iria voltar naqueles dias, então bastava o Antigo Testamento, que era e é a palavra de Deus. Então, não havia necessidade de escrever, razão pela qual demorou-se cerca de 20 anos para se começar a escrever o que chamamos de Novo Testamento. Outra questão também, a igreja tinha os apóstolos presentes. Os apóstolos estavam ali no 1º século, quase até certa altura do 1º século, eles estavam presentes. Então, o que precisasse poderia ser consultado aos apóstolos. Então, não é mais um motivo que não precisaria de escrever nada. Até porque, volto a salientar, a vinda de Jesus era uma necessidade, uma expectativa iminente. Você vai observar que o uso das escrituras do Antigo Testamento está presente no Novo. O próprio Jesus, ele faz menção das escrituras e cita as escrituras ali no Novo Testamento. Então, a escritura do Antigo Testamento é algo que está presente constantemente na vida, nos escritos dos autores neotestamentários, tá? Outra razão pela qual também foi necessário haver a escrita, vamos dizer assim, é que começou a proliferar muitas seitas e muito ensinamento errôneo acerca de Jesus, principalmente, estava sendo ensinado. Então, eles precisavam corrigir essas anomalias para escreverem de forma correta acerca de Jesus Cristo, acerca do Evangelho, para que eles tivessem conhecimento, tivessem entendimento do que estava de fato ocorrendo. Dentro do contexto neotestamentário, nós já vimos a questão da formação, nós temos também a questão religiosa. Existe todo um contexto religioso que Jesus se depara ao vir a este mundo, em que a igreja primitiva tem que lidar quando ela está inserida neste mundo. Por exemplo, os samaritanos. O samaritano não era bem uma seita, mas era um povo excluído da sociedade. Tem a história do cativeiro, que eles foram o cativeiro assírio, e houve mistura dos povos. Eles construíram um monte, um templo para si, para ter adoração. Eles passaram a até criar uma lista de livros, que davam passagens das escrituras que eles consideravam inspiradas. Então, havia uma série de coisas entre eles que diferia do que era ensinado de forma geral pela religião judaica ortodoxa. Então, é do conhecimento de todos a questão da idolatria, a questão do distrito para a Síria, conforme já mencionamos, né?
e essa mistura de povos é que deu origem ao que é chamado ali de povo samaritano, e que, na verdade, os povos, né, cuja capital é Samaria. Outra coisa interessante também é que Jesus gasta, pelo menos em registro, a maior parte do seu tempo evangelizando pessoalmente. Ele gasta, é o maior registro que tem de Jesus conversando com uma pessoa e uma mulher pecadora, que está ali em João capítulo 4. Ali eles discutem sobre a questão do templo, onde deve adorar o Senhor, e Jesus fala que não é templo, o templo não resolve nada. A questão não é o templo. Os verdadeiros adoradores adoram Espírito em verdade. Temos o templo, amém. O lugar que não tem templo também pode se adorar o Senhor. Ok? Pois bem, as sinagogas era algo que passou a existir nos dias de Jesus. Aliás, ela começou a existir no período inteiro, no período de cativeiro babilônico. Ali foram criadas sinagogas, já que não tinha templo, para poder estar escrevendo, ensinando acerca da lei. Ali era um centro de educação civil e religiosa. Você surge também no período interbíblico, né? A sinagoga vem antes do período interbíblico, ela vem lá do cativeiro, mas os fariseus surgem nesse período interbíblico. Os fariseus tinham seus méritos, começaram com boas intenções, significa separado, tinha interesse pela lei, pelas escrituras, tanto as orais quanto as escritas, desejavam seguir à risca a lei a todo custo, e durante esse período, nessa rigidez toda, acabaram se tornando muito legalistas, ao ponto de não entenderem e travarem grandes embates com Jesus. O outro grupo que nós temos é o grupo dos saduceus. Os saduceus também aparecem nos dias de Jesus. Os saduceus já têm algumas particularidades. Eles não criam ressurreição, não criam em anjos. Era bem diferente, rejeitavam o livro dos profetas. Então, eles não eram ortodoxos e nem seguiam muito à risca alguns ensinamentos da lei mosaica. Não cria também em anjos e assim por diante. Também travaram batalhas com Jesus, obviamente. Uma comparação para você entender um pouquinho entre os fariseus e saduceus, só para você entender. Os fariseus constituíam o núcleo da aristocracia religiosa e acadêmica da nação. Ensinava que a alma era imortal, que havia uma ressurreição corporal, julgamento futuro, com galardão, com castigo. Acreditavam na existência de anjos, né, e espíritos bons e maus. Eram predestinatários, mas aceitavam que o homem tinha uma certa liberdade e era responsável moralmente. Predestinatário é uma espécie de determinismo, que tudo está determinado, acontece, cada um, né, não adianta você querer fazer nada, você procurar, porque você está determinado, predestinado a agir e a viver de tal forma. Eles coordenaram a tradição da lei, da escrita, e criaram mais um monte de regras adicionadas aos preceitos que já existiam no seu tempo. Ok? Você tem como nós falamos já, os saduceus, né? Os herodianos, por exemplo. Os herodianos eram um partido político, não era um partido religioso, e Judas fazia parte dos herodianos. Eles queriam resolver na base da espada a libertação da nação de Israel. Os essênios viviam numa comunidade isolada, não foram vistos por Jesus, Jesus não os viu, pelo menos não há registro disso. Há críticos que dizem que Jesus foi viver entre os essênios, não tem fundamentação bíblico-teológica nem histórica. Jesus, dos 12 aos 30, é bem mais provável que ele tenha cuidado de sua família, levando em consideração que José não aparece mais na narrativa bíblica, portanto, conclui-se que ele já estava morto. Os zelotes, da qual Judas Iscariotes fazia parte, era um grupo que iria brigar ao fio da espada. E os escribas eram que eram dedicados à escrita, dedicados a escrever. O prazer dele é transcrever a lei, é reescrevê-la, né, porque precisava fazer cópias constantes, dada até a durabilidade dessas cópias serem pequenas naqueles dias. O sinédrio, que era composto, né, de várias pessoas, da quais tomavam decisões importantes. Jesus foi levado para o sinédrio, apóstolos foram levados, e assim por diante.
a esperança messiânica ela sofre um pouquinho de abalo na época, vamos dizer assim, no período interbíblico, né? Porque não havia profecia, não havia mais lembrança da esperança messiânica. Alguns caíram no esquecimento dessa esperança messiânica. Agora, Jesus nasce nesse contexto todo que nós falamos. Ele nasce nesse cenário, nesse contexto político, social, econômico. Os judeus sempre queriam um rei. Eles sabiam que havia uma profecia de que haveria um reino eterno e que esse rei seria Davi ou da descendência de Davi. Eles não esperavam um Jesus que viesse sendo Deus, em forma corpórea de homem. O entendimento errado deles da escatologia e da teologia de Cristo dificultou eles a ouvirem, a entenderem a palavra de Deus e entender Jesus, consequentemente. Para que Jesus nascesse, todo um preparo estava sendo coordenado por Deus. Por isso, cada povo contribuiu de uma forma maravilhosa. Então, você tem aqui elementos de contribuição judaicos. Um povo que já estava divinamente preparado, um povo que foi escolhido por Deus para ser testemunha. As escrituras desse povo falavam acerca da vinda de Cristo. A dispersão dos judeus para o mundo, né, ajudou também na propagação desse evangelho. A sinagoga onde se estudava a escritura também serviu de ponto de apoio para a pregação do evangelho. O proselitismo de muitos judeus ao judaísmo ajudou também para que o evangelho chegasse a eles mais rápido. O povo judeu era um povo do livro, interessado na prática da religião e na busca da salvação. E havia a esperança do Messias que haveria de nascer. Então, os judeus tiveram como oferecer tudo isso que eu mencionei e como contribuição para o nascimento de Jesus Cristo. E é muito importante que os judeus prepararam o caminho para a vinda de Cristo. Eles forneceram o livro sagrado, o Velho Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. A filosofia grega trouxe um certo nível cultural durante o Grande Império e também o grego koiné passou a ser a língua comum do primeiro século. Alguns elementos romanos de contribuição: estradas, o fato de o Império Romano gozar de relativa paz, o fato do Império Romano unir as raças, unir os povos. Havia uma certa chamada Pax Romano, porque os soldados romanos cuidavam de assegurar a paz nas estradas, que dava acesso a outros países e assim por diante. Construíram estradas tão perfeitas, o Império Romano, que tem estradas que até hoje estão em uso, e retas, algumas em linhas retas, longe de quilômetros. E essas estradas foram estradas estratégicas para a evangelização, para levar a mensagem do Evangelho. Continuaremos na próxima aula falando sobre os evangelhos sinóticos. Que Deus vos abençoe ricamente nas mansões, nas regiões celestiais. Desejo que Deus enriqueça o conhecimento de vocês, o aprendizado de vocês cada vez mais.